Muito bem, irmãos, então nós vamos dar sequência e hoje, pela graça de Deus, nós vamos terminar o assunto que vínhamos tratando a respeito do arrependimento de Daniel. É um assunto que eu tenho certeza que para muitos aqui foi uma coisa até certo ponto nova. Por quê? Porque a questão do arrependimento de Daniel é algo não muito falado. Aliás, de todo o meu coração, na minha história de vida, eu nunca tinha ouvido falar sobre o arrependimento de Daniel, e mesmo tendo lido já o livro tantas vezes, nunca também tinha parado para analisar que Daniel tivesse arrependido. Tem mais alguém que estava igual eu assim, ou era só eu mesmo? Quem mais nunca tinha visto isso na vida de Daniel? Quem mais? Deixa eu ver. Então foi uma coisa muito interessante, porque quando nós estivemos no ano retrasado, lá no nosso curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico em Águas de Lindóia, quando o pregador falou que ia falar sobre esse assunto, sobre o arrependimento, nós vamos aprender sobre o arrependimento de Daniel. Eu falei, não, mãe, aprendeu o quê? Daniel arrependeu do quê? O que ele fez? O que é o problema? Não estou entendendo. E porque na verdade eu sempre lia o capítulo 9, mas não me acudia a ênfase sobre o fato de que ele estava arrependido e confessando o seu pecado. A minha tendência natural é pensar que ele estivesse apenas confessando o pecado do grupo. É como se fosse assim, como se ele estivesse assumindo a responsabilidade de todo Israel e ele então assumindo como sendo também um israelita, como sendo um judeu. Então, já que todos pecaram, eu também estou no meio, então eu também pequei, sabe? Aquela coisa que normalmente a gente, quando a gente fala só sobre o todo e não objetivamente sobre a gente percebe que não há mudança. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de evangelizar? É de todos nós. Quando a gente fala isso, tira a nossa responsabilidade. Fala, não, pastor, é de todos nós. Mas quem vai? Não, então, todos têm que ir. Não, mas você vai? Não, então, é o que eu estou falando, todos têm que ir. Não, eu estou falando de você, você vai? Tá vendo? Quando a gente fica assim meio falando como se fosse o todo, perde um pouco aquela individualidade, e isso é perigoso. E quando nós vamos, até hoje nós vamos ver isso, Daniel, ele falou sobre o pecado de todo Israel, mas ele falou do seu pecado. Aí quando ele estava confessando o seu pecado, ele disse isso com as suas próprias palavras, quando eu estava confessando o meu pecado e de todo o povo. Então, o meu pecado. Então, de fato, Daniel, ele realmente pecou em todos aqueles detalhes que ele está confessando. Então, dentro das características do arrependimento de Daniel, nós observamos aqui, em primeiro lugar, que ele reconheceu os vários alertas que Deus já tinha dado pelos profetas há muitos anos atrás. Na verdade, isso já tinha ocorrido há mais de 1000 anos atrás, que foi o texto inclusive que nós lemos de Deuteronômio capítulo 28, do 15 ao 68, fizemos isso no domingo, e os irmãos viram ali, de fato, se tudo aquilo que foi previsto e predito por Deus tivesse acontecido com Daniel, a coisa teria sido muito pior do que o que aconteceu com ele, porque tudo aquilo que aconteceu já estava previsto que iria acontecer, já era normal. Só que o que acontece é que, se você olhar com calma, porque na verdade no domingo nós lemos até de uma forma muito rápida, mas se você olhar com calma aquele texto e analisar item por item tudo que estava previsto que iria acontecer com as pessoas que abandonassem ao Senhor,
que não obedecessem aos mandamentos do Senhor, que desprezassem dos mandamentos do Senhor, que rejeitasse, se rebelasse. Gente, muita coisa ruim ia acontecer, só problema, só maldição. Ali uma lista de maldições que nem eu nem você quereríamos isso para nós, em hipótese alguma, de jeito nenhum. Então essa é uma questão séria, né? É uma questão muito importante. Então ele reconheceu os vários alertas que Deus deu. Em segundo lugar, a segunda característica, ele reconhece o pecado em sua plenitude, no mais alto e mais profundo grau. Ele reconhece isso, ele admite isso, e isso é muito importante porque ele não minimizou o seu pecado. Ele reconheceu, ele admitiu que realmente o pecado que ele cometera era um pecado gravíssimo, não era uma coisa à toa, não era uma coisa simples. Irmãos, nós, se queremos ser restaurados de qualquer pecado em nossas vidas, nós temos que trilhar esses passos aqui. Primeiro, nós temos que reconhecer os alertas de Deus. Segundo, nós temos que encarar e reconhecer o nosso pecado com toda a profundidade e com toda a fealdade que aquele pecado tem. Não ficar minimizando, não, e nem ficar apontando o erro dos outros, que só porque alguém está chamando a nossa atenção por um erro nosso, por um pecado nosso, isso não nos dá direito de ficar apontando o erro dos outros. Tá certo? Então, Daniel aqui não ficou falando assim, então, Senhor, tudo bem, eu pequei, mas olha, todo Israel fez muita coisa errada, eu não cheguei a fazer tudo aquilo que eles fizeram, mas eu errei também, mas eles erraram muito mais. Não, ele não estava fazendo isso. Ele reconheceu o pecado em sua plenitude, no mais alto e mais profundo grau. E em terceiro lugar, que nós vimos na semana passada, ele aceitou as consequências completas do seu pecado sem queixas. Se nós queremos ser restaurados, irmãos, nós precisamos dar esse passo também. Nós precisamos aceitar as consequências dos nossos pecados, as consequências dos nossos erros, de uma forma completa e sem ficar queixando. É muito importante isso. Se a pessoa não passar por isso, a pessoa não vai ser restaurada. Ela vai simplesmente pegar e falar, não, tudo bem, eu errei, eu pequei, mas todo mundo peca, né? Todo mundo aqui também está pecando. Quem não peca, né? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer, não estamos. Se uma pessoa está pronta a reconhecer o seu pecado e quer ser restaurada, ela não vai ficar apontando o erro de ninguém. Aliás, ela pode até saber de erro dos outros, mas os outros é problema dos outros. Ele quer restauração própria, então ele vai aceitar as consequências do seu pecado. Mas tem mais uma característica aqui que nós vamos ver hoje à noite, muito importante, muito bonita e logicamente essencial para o verdadeiro arrependimento e para, consequentemente, ser restaurado. Então essa quarta característica do verdadeiro arrependimento se encontra no versículo 15 a 17, Daniel 9, do 15 ao 17. Aí Daniel ele vai exaltar o caráter de Deus. Ele vai exaltar o caráter de Deus. À medida que Daniel ele começa, como os irmãos vão ver no versículo 15, à medida em que Daniel suplica a intervenção do Senhor, ele não está pensando em si mesmo, ele não está pensando no seu, na sua maneira, como as pessoas vão olhar para ele, como as pessoas vão reagir com ele. Ele não está pensando e focado nele. É uma coisa, irmãos, que nós, lamentavelmente, pelos anos temos visto, que aqueles que se arrependem e chegam a pedir perdão, essas pessoas jamais dão esse passo aqui, Essa característica de Daniel é uma característica única, e é por isso que nós estamos estudando isso, para aprendermos a arrepender da maneira correta. Ele não está preocupado com a sua reputação,
entendeu? Ele pecou, então não interessa o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar sobre ele, sendo que a maioria de nós, quando nós pecamos, somos apanhados em algum pecado, nós vamos até chegar ao ponto de pedir perdão, de falar, não, vocês me perdoam, eu pequei e tal, vocês me perdoam, mas irmãos, quase ninguém se preocupa com o caráter de Deus, quando ele está confessando o pecado dele, quando ele está demonstrando o arrependimento. A pessoa não está preocupada com Deus, não está nem aí com Deus, está pensando nele. Por isso que o arrependimento dele é superficial, por isso que o arrependimento dele é bem assim pobre, é um arrependimento muito vago. É por isso. No versículo 15, Daniel aqui ele descreve como Deus redimiu a nação de Israel, trazendo-o da terra do Egito, e relembra o fato de como Israel era o povo de Deus, e de como Deus era o Deus de Israel, e de que através de todas aquelas bênçãos que Deus trouxe para o povo de Israel, o nome de Deus foi conhecido, o nome de Deus foi exaltado, o nome de Deus foi engrandecido na terra. E isso é uma coisa muito séria, irmãos. Como assim? O povo de Israel estava perdido no mundo. O Egito é um símbolo do mundo. Então ele estava perdido no mundo, e Deus foi lá através de Moisés, que é também dentro da tipologia bíblica, ele é um tipo, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele, o libertador de Israel, então libertou o seu povo com mão forte, com braço estendido da terra do Egito, e fez para ele um grande nome. Fez para quem? Para Israel? Não, fez para Deus. Deus ficou conhecido internacionalmente como o grande, soberano e poderoso Deus, que fez grandes coisas, que todos os povos, ao ouvirem a história de Israel, ao ouvirem os milagres que Deus fez, seriam tomados por uma devoção a esse mesmo Deus. E as nações do mundo inteiro reverenciariam esse Deus. Por quê? Porque ele, pelo seu poder, fez por causa de Israel, ele fez um grande nome. E agora? Israel pecou. E agora? Israel transgrediu. E agora? Israel abandonou os caminhos do Senhor, abandonou os mandamentos do Senhor, desprezou dos seus profetas. Então o que Israel está causando para o nome de Deus? Está causando um prejuízo para o nome de Deus. Como assim? Você não é um povo de Deus? Nossa, esse povo aqui não foi o povo que Deus resgatou do Egito? Não é esse povo aqui que Deus trouxe com mão forte, com braço estendido? Não é esse povo aqui? E agora o que esse povo está fazendo? Estão adorando outros deuses, estão mofando dos profetas que o seu Deus manda, não obedecem os mandamentos de Deus, não estão nem aí com Deus. Nossa, esse Deus aí não vale nada, hein? Que coisa! Irmãos, é a mesma coisa que acontece com você quando você, como um crente, como um filho de Deus, faz as coisas erradas. As pessoas olham para você, os incrédulos olham para você e pensam, ou às vezes até falam: você não é crente? Você não é crente, está fazendo isso? Você está fazendo o quê? Você não precisa de nome. Eu não preciso de nome. Eu não preciso ser exaltado não, irmãos. Você também não precisa ser exaltado não.
Mas o Senhor Jesus Cristo, que morreu e derramou seu sangue por nós, Ele precisa ser exaltado, sim. E nós temos que dar um bom testemunho por causa do nome de Cristo, de quem nós representamos. E nós não estamos nem aí, nós estamos pensando em nós mesmos, estamos pensando na nossa reputação, o que as pessoas vão pensar de mim. Não, eu e você, nós não valemos nada. E se nós fizermos coisas erradas, nós vamos desprezar, nós vamos dar oportunidade para que as pessoas desprezem o nome do Senhor, para que as pessoas incrédulas desprezem a palavra do Senhor, para que de fato o nome de Deus seja blasfemado pelos incrédulos. Por isso que a gente fala tanto da importância de darmos um bom testemunho lá fora, irmãos. Não é por causa de você não é por causa de mim não, é por causa de quem nós representamos. Porque as pessoas estão olhando para nós pensando que nós somos crentes, olhando para nós pensando que nós somos seguidores de Jesus. Olhando para nós, eles já sabem como que deve ser a vida do crente, ele já sabe como que deve ser a vida daquele que fala que é seguidor de Jesus. Mas aí nós fazemos tudo errado, nós agimos loucamente, nós fazemos todas as coisas que não convêm, e as pessoas vão falar o quê? Vão falar de você? Eles estão falando de Cristo, culpa sua. Foi nesse sentido que Daniel então pegou e falou: Senhor, olha o versículo 5, a 15, desculpa. Versículo 15: Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Não é essa cidade aí do grande Deus? Não é essa cidade que Deus resgatou aquele povo do Egito, trouxe para cá? É isso aí? É isso aí? Irmãos, é terrível. Você não sabe o prejuízo que você causa. Não é só para você não é só para a sua família não é só para a sua igreja não. O prejuízo que você causa para o nome de Cristo quando você dá um péssimo testemunho. O nome de Cristo está sendo blasfemado diante dos homens por causa de um péssimo testemunho seu. É isso que Daniel estava sentindo. E no versículo 17 ele fala assim: Agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, vírgula, preste atenção, por amor de quem? Está vendo? Oh Senhor, por amor de mim. Oh Senhor, faz tudo isso aí porque o Senhor sabe o tanto que eu tenho sofrido. Oh Senhor, perdoa porque o Senhor sabe que não é fácil, a minha vida não tem sido fácil. Olha o tanto que eu estou sofrendo, por amor de mim, Senhor. Não. Aquela pessoa que verdadeiramente quer ser restaurada, aquela pessoa que verdadeiramente está arrependida, ela vai se preocupar com o caráter de Deus que foi maculado, que foi manchado por causa do péssimo testemunho, por causa de todos aqueles pecados que
que aquele crente, aquela pessoa cometeu. O nome de Cristo ali vai ser blasfemado. Quer ver? Veja assim, ó. Os incrédulos sabem os dias que tem culto na igreja. Os incrédulos sabem. Aí você falta. Ele sabe. Aí ele olha e vê você que não foi. Ele esperava já que você fosse. Aí você não foi. Aí você foi passear, foi fazer outra coisa mais interessante. Aí eu quero que você depois vá lá e pregue o evangelho para ele. Você sabe quando que ele vai te ouvir? Nunca. Porque você não tem vida suficiente para falar nada de Deus para ele, porque nem você adora tanto esse seu Deus aí, nem você tem tanto interesse pelas coisas de Deus, nem você, e é perigoso que a pessoa talvez vai jogar na sua cara: ah, mas nem você não vai? Você está me chamando para ir, mas nem você não vai, nem você dá bola. Aliás, o que você estava fazendo aquele outro dia lá em tal lugar, fazendo isso, aquilo, eu te vi lá. E ao invés de você estar no culto, você estava lá no... Você estava fazendo lá. E o que você quer? Você vem me falar o quê? Irmãos, isso é muito sério. Por que nós pecamos e continuamos pecando e não estamos nem aí e não mudamos as nossas vidas e não mudamos o nosso comportamento? Porque não nos arrependemos corretamente como Daniel, porque nós não damos esse quarto passo, essa quarta característica, que de fato é nos preocupar com o caráter de Deus, com o caráter de Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito séria. Ele fechou o versículo 17 falando: faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Senhor, por causa do teu grande nome, não é por causa do meu, não. Então, num sentido, nós estamos arrependidos, nós estamos confessando, nós estamos suplicando o perdão do Senhor, nós estamos isso, aquilo, mas é por causa do seu grande nome, não é por causa do nosso nome, não, porque nós não valemos nada mesmo. Nós deveríamos ter essa reação. Será que nós alguma vez já oramos assim, irmãos? Reconhecendo e exaltando o caráter de Deus, dizendo assim talvez: ó Deus, graças te dou porque me libertaste do meu pecado, obrigado por ter me resgatado das trevas, obrigado por me fazer ver o meu pecado que me tornava digno de padecer eterno fogo do inferno, obrigado por me fazer reconhecer a minha necessidade de Cristo, obrigado por me resgatar das trevas. Será que nós sempre fazemos isso? Principalmente quando caímos em pecado e somos apanhados? Será que na verdade, irmãos, nós voltamos ao início do nosso relacionamento com Deus e conseguimos ver o ato de redenção que Deus nos deu de uma forma grande e gloriosa desde que nos convertemos? Será que passa esse filme na nossa mente? Eu creio, irmãos, que é exatamente isso que nós encontramos no Salmo 51, quando Davi, ele confessa a Deus o seu pecado, o pecado que ele cometera com Batseba, e ele diz estas palavras: Senhor, contra ti somente pequei. Eu acho que é exatamente isso que ele estava pensando. Ele não estava preocupado com o seu caráter, ele não estava preocupado com a sua reputação, ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ele falou: Senhor, contra ti somente pequei. Agora eu te pergunto, você não acha que o pecado de Davi foi contra Batseba? Você não acha que o pecado de Davi também foi contra o marido de Batseba, Urias? Você não acha que Davi pecou
contra o exército dele, que estava lá guerreando as guerras que ele deveria estar e não estava? Você não acha que ele pecou contra o comandante do exército, Joabe, que era o responsável pelo exército, que ele mandou a carta por mão de Urias para mandar matá-lo? Ah, mas não mandou matá-lo. Põe de Urias na pior força da peleja e você e seus homens retirai-vos perto dele. Está pedindo o quê? Mata esse homem. Não vocês não matam não, mas deixa os inimigos matar ele. Você é o capitão do exército, bota ele na pior força da peleja, e a hora que eles se levantarem, vocês saem fora, deixa ele lá, aguentando sozinho, e deixa ele que morra. Você não acha que ele pecou contra Urias? Não pecou contra Joabe? Não pecou contra o exército? Não pecou contra Batseba? Não pecou contra todo Israel? Você acha que ele não pecou contra a sua própria família? Você acha que ele não pecou contra os seus filhos? Você acha que ele não pecou? Mas, no entanto, ele chegou nesse grau de reconhecimento. Senhor, o que eu fiz prejudicou o Senhor. O meu pecado deu ocasião para as pessoas falarem do Senhor. Eu fui um desastre. Contra ti somente eu pequei. Ele tinha ciência que ele tinha pecado contra todos, mas a gravidade da culpabilidade dele foi tanta que ele chegou a dizer: contra ti somente pequei. Ele não estava querendo dizer assim não, irmãos, como alguns já ouvi dizer. Não, ele pecou contra Batseba. Não, mas isso aí não tem problema, pecar, isso aí todo mundo peca e tal. Ele não pode pecar contra Deus. Não foi isso, o contexto ali é diferente. Ele sabia de toda a culpabilidade dele, mas ele chegou num alto grau de arrependimento que ele falou: Senhor, eu pequei contra o Senhor, sabe? Eu dei ocasião para que Satanás blasfeme do teu nome. Imagina Satanás num caso desse. Quando foi com Jó, Deus pôde falar assim para Satanás: de onde vens? Ele falou: de passear pela terra e rodear por ela e tal. Aí Deus falou que você observou lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Mas também o Senhor cercou ele com um muro ao redor, o Senhor protege ele, o Senhor dá todas as coisas para ele, mas tira as coisas dele, o Senhor vai ver se não vai blasfemar. Tá bom, pode tirar. Deus poderia fazer isso com qualquer um de nós aqui? Será que Deus teria coragem de fazer com qualquer um de nós? Falar: não, fulana, pode ir lá, acaba com tudo que ele tem, você vai ver que ele não vai blasfemar do meu nome. Pode tirar tudo que ele tem, ele não vai blasfemar. Pode, fica à vontade, pode ir. Ou será que Deus falaria assim: não, peraí. Ô Senhor, o senhor não tem mais um Jó lá não? Não tem mais nenhum. Já pensou se Satanás tem esse acesso? Já pensou o que Satanás falou para Deus sobre Davi? Uai, Senhor, não é Davi o homem segundo o coração do Senhor? Foi da sua vontade que ele fizesse aquilo com Batseba? Foi, Senhor? Da sua vontade que ele fizesse aquilo com Urias? Foi, Senhor? Bonito, hein? Irmãos, o que nós temos que pensar é que os nossos pecados causam prejuízo para o nome do nosso Senhor, e nós temos que encarar essa responsabilidade, irmãos. Ninguém vive para si, nem morre para si, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não podemos mais andar como se nós estivéssemos livres para fazer o que a gente quiser. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, e o que nós fazemos ou deixamos de fazer pesa no nome do Senhor, é cobrado do nome do Senhor.
Então nós não podemos agir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Interessante que quando Davi chega naquele ponto do arrependimento, ele ora confessando que o seu pecado, primeira e principalmente, era contra Deus. Será que é assim que todos que pecam agem? Ou será que só pensamos que o nosso pecado é contra as pessoas que nós cometemos o pecado? Será que aquele homem, lembra que eu falei daquele homem fortão que pegou aquela mulher e jogou na parede? Será que aquele homem fortão que jogou a sua mulher contra a parede, ele está pensando que pecou somente contra a esposa? Ou será que ele está pensando que primeira e em última análise, ele pecou contra Deus, porque ele desobedeceu o mandamento do Senhor? O mandamento do Senhor é irai-vos e não pequeis. O mandamento do Senhor é amar o seu próximo como a si mesmo. Ele pegando a sua esposa e jogando lá na parede, ele pecou contra quem? Ele desobedeceu quem? E aí, principalmente, se é um crente, você ouviu falar aqui que aquele crente, aquele irmão, sabe aquele irmão fortão? Vem aqui cheio de moral, não sei o quê. Pegou a mulher dele, jogou na parede, quebrou até o espelho da casa dele. Você ficou sabendo disso aí? Aí o nome de quem é blasfemado, gente? O nome de quem é blasfemado? Aí esse Cristo desse povo aí, isso aí não vale nada não, senhor. Irmãos, isso aí é sério. Será que uma pessoa que adultera consegue pensar que não somente pecou contra o seu cônjuge, mas acima de tudo, pecou contra o seu Deus? José, se ele tivesse caído com aquela mulher, esposa de Potifar, ele teria pecado contra quem? E você pode ver que o povo lá onde ele estava, no Egito, nem conhecia o Deus de José. Nem conhecia o Deus de José. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha básica. Você acha que se ele tivesse caído em pecado com a mulher de Potifar, ele teria chegado a ser regente em toda a terra do Egito? Então, o nome de Deus iria ser reverenciado pelo grande Faraó? Mas, no entanto, quando foi para escolher alguém para cuidar de todo o seu império, ele falou assim para os seus oficiais, falou: acharíamos outro homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Quer dizer, olha, que é isso? Não tem nenhum outro homem igual a esse aqui, que tem o Espírito de Deus nele, que é isso? Queira ou não queira, Faraó, o grande, aclamado Deus, Faraó, se encurvou ao Deus de José. Mas por quê, irmãos? Porque ele manteve a sua integridade, que ele manteve o seu testemunho. Tudo bem, ele foi para a prisão, mas o Senhor era com ele lá na prisão. E nós não estamos prontos a ir para a prisão. Nós estamos preocupados com a nossa reputação. Então não vamos falar para ninguém, abafa o caso, como muitas vezes acontece. Ah, um cidadão caiu em pecado aqui. Não, deixa quieto. E vamos tocando o barco. Tem pastores que caem em adultério e a igreja abafa o caso, e outros pastores abafam o caso, e só remanejam ele, pega ele daqui e põe para outro lugar, e ele continua a vida, e continua o ministério. Que é isso, gente? Isso é banalizar aquilo que é santo. Nos versículos 16 e 17, Daniel explica como Deus construiu um nome para ele através do povo dele. Olha ali,
Ele então ora assim: ó Senhor, por favor, restaura-nos. Eu estou dizendo com as minhas palavras, parafraseando. Ó Senhor, restaura-nos, porque em parte, ao restaurar-nos, isso também afetará o seu grande nome. Uma vez que nos arrependemos, uma vez que nós mudamos, uma vez que nós realmente encaramos a nossa responsabilidade e o Senhor nos restaurar, isso vai afetar o teu grande nome. Será que vemos o nosso arrependimento como um símbolo do nosso testemunho, como sendo uma parte da obra transformadora de Deus em nossas vidas? Se nós não temos isso em mente, irmãos, por isso que nós não nos arrependemos corretamente e continuamos a praticar os mesmos pecados que desonram a Deus e que desonram o seu nome. Então, fechamos aqui a quarta característica: exaltar o caráter de Deus. Mas eu só quero fechar, antes de partirmos para o quinto aqui, eu só quero fechar dizendo o seguinte: se nós optarmos por nos arrepender corretamente, com a profundidade certa, e nos preocuparmos em exaltar o caráter de Deus, e não necessariamente nos preocuparmos com a nossa reputação, isso vai descrever a grandeza de Deus e vai comprovar a nossa insignificância diante dos homens. Amém, irmãos? Então, primeiro, reconheça os vários alertas de Deus. Segundo, reconheça o pecado em sua plenitude, no mais alto grau. Terceiro, aceite as consequências completas e sem queixas. Quarto, exalte o caráter de Deus. Agora nós vamos para a última característica do verdadeiro arrependimento. E aí nós vamos olhar para o versículo 18. A quinta característica do arrependimento, quinta e última característica do arrependimento de Daniel, é suplicar a Deus para que Ele responda. Suplicar a Deus para que Ele responda. Veja o versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Você está vendo que a preocupação de Daniel é sempre Deus, é sempre Deus, é sempre Deus, o nome de Deus. Por isso, ele se arrependeu corretamente. E você pode ver que aí ele implora, aí ele suplica, aí ele se derrama. Você vê como Daniel está aqui de uma forma muito humilde, suplicando pela misericórdia de Deus. Parece que até, ó Senhor Deus, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor. Quer dizer, não é desse jeito que nós fazemos quando estamos arrependidos, irmãos? É desse jeitinho? A gente comete o pecado, a gente erra, aí a gente vai pedir perdão para alguém porque pecamos contra aquela pessoa, a gente faz desse jeito. Ó Senhor, perdoa, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, eu sou um miserável, ó Senhor, é assim que a gente faz, né? Alguma vez você já viu esse tipo de arrependimento na sua vida? Na sua vida, você fazendo isso, ou na vida de mais alguém? Alguma vez você já fez isso?
Alguma vez você já se arrependeu desse jeito, desta forma, dessa maneira? Ou nós já nos acostumamos com uma confissão global, uma confissão superficial, que todos já sabem até de cor: Senhor, me perdoe. Olha que profundidade. Não precisa ficar falando isso tudo não, pastor. Deus já sabe, Deus conhece meu coração e sabe que você não está arrependido de coisíssima nenhuma. Para que Daniel orou desse jeito, gente? Para que Daniel ficou suplicando desse jeito? Para que isso? Porque ele queria o perdão de Deus, ele queria que Deus ouvisse, ele queria que Deus olhasse, ele queria que Deus perdoasse, ele queria isso, irmãos. A coisa mais importante na nossa vida é receber o perdão de Deus em nossas vidas, irmãos. No caso do homem que jogou a mulher contra a parede, uma vez reconhecendo que pecou, não somente contra a sua esposa, mas sim contra o próprio Deus, por logicamente violar os vários mandamentos que Deus já tinha deixado, agora também ele precisa reconhecer que sem o perdão de Deus, não há nem possibilidade dele continuar vivendo. Uma pessoa arrependida, ele chega nesse ponto: eu não sei mais o que fazer da minha vida, se o Senhor não me perdoar, se o Senhor não me lavar, se o Senhor não me purificar, se o Senhor não colocar sua mão sobre mim, eu não sei mais como, eu não tenho mais jeito de continuar vivendo. Então, por favor, Senhor, ouve, Senhor, por favor, me perdoa, Senhor. Está vendo? É esse peso. Mas a maioria de nós comete pecado, faz coisa errada, damos ocasião para blasfemarem o nome do Senhor, não estamos nem aí, e vamos tocando o barco. Então eu quero, amado, desafiar você. Essas mensagens todas estão sendo gravadas, todas elas estão sendo colocadas no grupo da igreja. Eu quero desafiar você a estudar essas mensagens, a gravar essas mensagens no seu coração, essas 5 características, e a praticar essas características do verdadeiro arrependimento, e de hoje em diante procurar nunca mais tratar o arrependimento de uma forma superficial, pobre ou leviana, mas ao contrário, fazer o possível para trilhar você mesmo esses caminhos, esses mesmos passos, e encorajar os outros a seguirem também todos estes passos, pois assim, irmãos, nós estaremos entrando num novo nível de arrependimento para alcançarmos uma real restauração. Não podemos nem precisamos ter pressa para passarmos por todos esses passos. Nós temos que analisar com calma, nós temos que pensar e agir com calma, mas nós vamos precisar de muita paciência e muita honestidade para darmos todos esses 5 passos para alcançarmos o verdadeiro arrependimento. Restauração, irmãos, é muito mais demorada, desgastante e dispendiosa do que uma simples reforma. Alguém aqui já restaurou um carro? E alguém aqui já reformou um carro? Qual que é a diferença? Quando você pega e vai fazer uma reforma no carro, é uma coisa mais superficial. Você dá uma reformada nele, muita gente faz isso para vender. Reforma para vender.
Mas aquele que vai restaurar, aí é profundo. Aí às vezes vai ter que trocar peças, lataria, talvez vai ter que cortar pedaço, arrancar fora, vai ter que soldar tudo de novo, vai ter que colocar na lata viva. Restauração dá muito mais trabalho do que reforma, e a maioria de nós queremos apenas reformas nas nossas vidas. Só reforma, vivemos de reformas. Só que tem uma grande diferença de um carro reformado para um carro restaurado. E todo mundo consegue ver a diferença. Um carro restaurado, ele tem valor, muito valor. Um carro reformado não vale muita coisa. Todo mundo sabe que só foi uma reforma. Não é verdade? Poderíamos aplicar também isso a uma casa. Você sabe quando uma casa só é dada uma garibada? Mas você sabe o que é pegar uma casa e restaurar aquela casa? São duas coisas diferentes. Há uma grande diferença entre ouvir esta mensagem e praticar essa mensagem. Se você só ouvir e deixar essa mensagem passar, vai ser mais uma nas milhares de mensagens que você já ouviu na sua vida. Mas se você parar e deixar Deus agir de tal maneira a você decorar esses 5 princípios, esses 5 passos, essas 5 características e começar a vivê-las, você vai experimentar a restauração de Deus, e uma vez restaurado, você vai ter condições de ajudar outros a restaurarem também. Então eu peço e te encorajo a ouvir de novo. O importante é vermos cada uma dessas características em ação na vida dos nossos irmãos, mas também e muito mais prioritário em nossas vidas. Devemos orar para que possamos chegar a este nível de arrependimento, para podermos desfrutar de todas as bênçãos reservadas para aqueles que praticam o verdadeiro arrependimento. Essa já é a nossa conclusão. O verdadeiro arrependimento exige então 5 passos, as 5 características do arrependimento de Daniel. Primeiro, reconhecer os vários alertas de Deus. 2, reconhecer o pecado em sua plenitude no mais alto e mais profundo grau. 3, aceitar as consequências completas e sem queixas. 4, exaltar o caráter de Deus. E 5, suplicar a Deus para que Ele responda a sua oração de confissão. Amém, irmãos? Então vamos orar.